Toda ação tem reação. Isso se aplica muito bem à questão da elasticidade. Ela mede a resposta da quantidade demandada ou oferecida como uma reação em relação a um aumento ou diminuição dos preços, das rendas ou de alguma outra variável econômica envolvida. Quando há uma alteração significativa diante de uma alteração no preço ou na renda, então é considerado inelástico. Quando essa variação ela é bem pequena diante de grandes variações no preço ou na renda, ela é chamada de inelástica. Vamos começar com a elasticidade de preço da demanda, ou EPD. Ela mede o impacto que a quantidade demandada de um produto sofre quando há um aumento do preço. Se a quantidade demandada ela altera de uma forma considerável, mesmo tendo apenas pequena variação no preço, ela é considerada elástica. Se a demanda ela tem uma pouca variação, quando há uma alteração nos preços, ela é chamada de inelástica. A expressão matemática para a elasticidade de preço da demanda é percentual de variação da quantidade demandada dividido pela percentual na variação no preço. Vamos à interpretação. Quando a elasticidade de preço elástica, ou seja, for maior que 1, isso significa que uma pequena variação no preço proporciona ou implica em uma mudança grande na quantidade demandada. Você pode pensar, por exemplo, em produtos de luxos que costumam ter uma demanda elástica. As pessoas tendem a comprar menos se o produto aumenta um pouco. Elasticidade de preço unitária, ou seja, igual a 1, refere-se a uma situação em que a variação no preço de um produto causa uma mudança proporcionalmente semelhante na quantidade demandada. Um exemplo seria, o preço aumenta 10%, a demanda diminui 10%, ou seja, há uma relação inversamente proporcional nesse caso. Elasticidade de preço inelástica é a situação em que a quantidade demandada de um produto tem pouca alteração diante de uma grande variação no preço. Por exemplo, no caso de bens essenciais, bens do tipo alimento, que há necessidade de consumo, independente da variação do preço. Então a variação dele é chamada de inelástica. Vamos ao exemplo de aplicação? Suponha que a quantidade demandada de um serviço de streaming aumentou de 500 assinaturas para 700 assinaturas, quando o preço diminuiu de 30 para 20. Calcule a elasticidade de preço da demanda. Temos então a solução: 700 menos 500 dividido por 500, ou seja, variação na quantidade de 700 para 500. Em relação ao preço, 20 menos 30 sobre 30. Dividindo 40 por menos 33,33, você chega a menos 1,2. Ou seja, a elasticidade de preço da demanda para o serviço de streaming, ela é inelástica, por ser menor que 1. Elasticidade renda da demanda. Ela indica a quantidade demandada de um produto em face da renda dos consumidores serem alteradas. Quando a demanda de um bem ela aumenta, quando a renda aumenta, esse é chamado de bem normal e possui elasticidade de renda positiva.
Quando a demanda por um bem ele diminui quando a renda aumenta, é chamado de bem inferior, ou seja, a elasticidade de renda é negativa. A expressão matemática para a elasticidade de renda da demanda é variação da quantidade demandada dividido pela variação na renda. Então, para ser um bem normal, o produto ele aumenta com a renda. Se a renda aumenta, o consumo daquele produto também aumenta. Por exemplo, alguém compra mais carne premium quando o seu salário aumenta. Então tem uma elasticidade de renda positiva. Já no caso do bem inferior, são produtos onde se a renda aumenta, o consumo, a demanda daquele produto diminui ou cai. Por exemplo, se alguém reduz a compra de macarrão instantâneo quando ganha um salário maior e faz a opção por comprar alimento mais caro, a elasticidade de renda é negativa em relação ao macarrão instantâneo. Elasticidade de renda da demanda. Ela é elástica, ou seja, a elasticidade de renda da demanda é maior que 1. Então, nesse caso, quando a quantidade demandada ela aumenta numa proporção maior do que a mudança da renda. Isso são chamados de bem de luxo. Ou seja, as pessoas tendem a comprar mais deles quando tem um aumento significativo na renda. A elasticidade de renda é unitária quando a quantidade demandada do bem muda na mesma proporção que muda a renda. E ela é inelástica ou negativa, ou menor que 1, aliás, quando a quantidade demandada do bem aumenta, mas em uma proporção menor do que a mudança na renda. Então, esse bem inelástico normalmente são chamados de bens básicos. São aqueles que as pessoas precisam comprar independente de variação na renda. Exemplo de aplicação. Suponha que a renda média dos consumidores de uma cidade aumentou de 4.000 para 4.500 por mês. A quantidade demandada de um bem específico aumentou de 800 para 1.000 unidades. Calcule a elasticidade de renda da demanda. Vamos à solução. Você tem 1.000 menos 800 dividido por 800 vezes 100. Então, percentual de variação na quantidade demandada. Agora o percentual de variação na renda. 4.500 menos 4.000 dividido por 4.000 vezes 100. Deu 12,5. Dividido 25 por 12,5, isso é igual a 2. Isso significa que, aumentando 12,5% a renda, implica no aumento de 25% na quantidade demandada por este bem. Ou seja, se tem uma elasticidade positiva e ela é considerada um bem normal. Elasticidade da oferta. O produtor ele quer ter o maior lucro possível. Então, a quantidade de um produto ou serviço que é oferecido por eles vai se modificar em relação à mudança do preço desse produto. Vamos analisar. Primeiro, a expressão matemática. A elasticidade da oferta é o percentual de variação na quantidade ofertada dividido pelo percentual da variação no preço. A elasticidade da oferta é elástica quando o resultado é maior que 1, ou seja, é ofertado mais desse bem numa proporção em que há uma mudança do preço. Por exemplo, onde se tem setores que seja mais fácil aumentar a produção em resposta à mudança de preço, por exemplo, bens industriais frequentemente apresentam essa elasticidade ou essa flexibilidade, eles são mais elásticos.
Elasticidade da oferta unitária. A quantidade ofertada do bem ou serviço muda, só que na mesma proporção que a mudança no preço. Pode ocorrer, por exemplo, em setores onde a produção não pode ser facilmente ajustada no curto prazo. Então, nesse caso, ele segue proporcionalmente. E a inelástica, quando a quantidade ofertada de um bem ela muda, mas em proporção menor do que a mudança no preço. Ou seja, a elasticidade de oferta é menor do que 1, implicando em inelástica. Por exemplo, pode ser observado em produtos, também em serviços, nos quais os produtores eles não conseguem aumentar rapidamente a produção em resposta ao aumento do preço. Vamos a um exemplo? Suponha que a quantidade ofertada de um bem aumentou de 800 para 1.000 unidades, quando o preço subiu de 30 para 35 reais. Calcule a elasticidade da oferta. Então, vamos primeiro calcular o percentual de variação na quantidade ofertada. 1.000 menos 800 dividido por 800. Multiplicando por 100, vemos o percentual de 25. Agora, o percentual de variação no preço. 35 menos 30 dividido por 30. Dá 16,67. 1,5. Ou seja, um percentual de aumento no preço de 16,67 implica um aumento de 25% em relação à quantidade ofertada. Ou seja, é uma oferta elástica. Os produtores, eles respondem satisfatoriamente quando há uma variação no preço e há um aumento maior do que o previsto na quantidade ofertada. A conclusão que nós tiramos disso: a elasticidade ela ajuda a prever como o mercado ele vai reagir com a mudança de preços ou com a condição econômica. Vai ajudar a orientar estratégias de precificação, de conhecer a sensibilidade dos consumidores quando há uma alteração nos preços. Auxilia também na formulação de políticas econômicas, na tomada de decisões estratégicas, para que possa, então, otimizar tanto a produção como o consumo de bens e serviços. Em outras palavras, para o consumidor, é importante esse estudo da elasticidade para ele analisar o seu comportamento diante da variação do preço e da renda. E para o produtor, ele ofertar de acordo com as condições do mercado e a alteração dos preços.